Atualmente, as Forças Armadas Britânicas passou por uma reestruturação adequada pela primeira vez em décadas. A Ucrânia também está prestes a fazer isso, mas o problema é que, no momento, os submarinos nucleares britânicos estão praticamente deixando uma lacuna no poder militar. E há previsões de que a Marinha Real Britânica não tem futuro. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos direto ao ponto. O governo britânico realizou a maior reestruturação das Forças Armadas em décadas. Segundo reportagem do Político, o governo britânico vai anunciar seu plano de investimentos em defesa em 30 de junho. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que este plano se baseia no sucesso das Forças Armadas da Ucrânia, que destruíram alvos de alto valor com armas e sistemas baratos, e reduziram o ciclo de inovação de anos para semanas. O ponto mais importante a ser observado aqui é por que a Marinha Real Britânica tomou essa decisão. O Reino Unido manteve sua força naval por anos com grandes contratorpedeiros, fragatas e porta-aviões, seguindo a ideia tradicional de que dominar o mar exigia navios de guerra grandes. Desta vez, decidiram mudar de rumo. Vão interromper a construção dos até 8 destroyers Type 83 e o projeto das fragatas Type 32, direcionando o orçamento para forças não tripuladas. No futuro, eles planejam operar sua força naval com pelo menos 6 novos navios de combate conjuntos, que comandarão integradamente as embarcações anti-submarino não tripuladas, Type 93, e as plataformas de mísseis não tripuladas, Type 91. Eles vão alterar o conceito da Marinha, adotando um modelo em que poucos navios tripulados comandam múltiplos sistemas não tripulados simultaneamente. A decisão do Reino Unido se deve à guerra da Ucrânia, que no início do conflito não tinha força naval significativa. A Ucrânia não tinha destroyers ou cruzadores capazes de enfrentar de frente a frota do Mar Negro da Rússia e, do ponto de vista de uma marinha tradicional, a avaliação predominante era de que não havia como competir. No entanto, a Ucrânia passou a utilizar ativamente uma nova tática que combina drones navais e mísseis de longo alcance. Em vez de enfrentar diretamente os caros navios de guerra, eles empregaram em massa sistemas não tripulados altamente móveis para pressionar continuamente os navios russos e até atacaram forças atracadas nos portos, reduzindo significativamente o alcance de atuação da frota do Mar Negro. Os principais especialistas militares do mundo afirmam que, por meio desta guerra, ficou claro que um único grande navio de guerra. Comprovou-se que sistemas não tripulados de baixo custo são mais eficientes, e o Reino Unido já adota essa mudança. Até mesmo a Força Aérea decidiu expandir o uso de sistemas não tripulados, anunciando planos de investir fortemente no desenvolvimento de caças não tripulados autônomos que voarão junto com caças tripulados. O Reino Unido espera que, com isso, consiga atingir parcialmente a nova meta da OTAN de gastar 3,5% do PIB em defesa até 2035. Apesar disso, especialistas militares alertam que o Reino Unido foca demais em um só tipo de força, gerando preocupações sobre as mudanças. Isso lembra a estratégia da Jeanne École, adotada pela França, que passou por grande transformação na época. O uso de forças navais menores, como na Guerra de Torpedos, permitia enfrentar grandes marinhas com custos menores. Apesar do interesse inicial, o avanço tecnológico e novas respostas reduziram rapidamente sua eficácia, tornando os grandes navios novamente importantes. Ao lembrar desses casos, surgem preocupações de que o Reino Unido possa estar repetindo o mesmo erro. Claro, as vantagens dos drones e sistemas não tripulados são evidentes. Eles podem atacar alvos de alto valor, com custos relativamente baixos. E como não exigem que pessoas realizem missões perigosas diretamente, é possível reduzir as baixas humanas. A velocidade de produção dessas forças também é muito maior do que a dos equipamentos militares tradicionais, e o tempo necessário para aplicar novas tecnologias é mais curto. É difícil negar que essas forças possuem uma competitividade considerável na guerra moderna. No entanto, a guerra sempre envolve o desenvolvimento conjunto de tecnologias de ataque e de defesa. Se as capacidades de interferência de rádio melhorarem, ou se sistemas de interceptação baseados em inteligência artificial, armas a laser e tecnologias de guerra eletrônica avançarem ainda mais, as táticas atuais de drones podem não ser tão ameaçadoras quanto antes. Nesse caso, uma estrutura de forças excessivamente dependente de sistemas não tripulados pode se tornar uma fraqueza maior do que o esperado. Por isso, muitos especialistas enfatizam que, mesmo ao se preparar para o campo de batalha do futuro, é necessário manter um certo nível de forças navais tradicionais, como contra-torpedeiros e fragatas.
Cresce a percepção de que introduzir novas armas e manter forças existentes são desafios complementares que devem ser enfrentados juntos. Na verdade, a crise enfrentada pela Marinha Britânica não pode ser explicada apenas pela reorganização das forças. O problema mais grave é que a força de submarinos nucleares, que é o principal ativo estratégico da Marinha Britânica, na verdade não está sendo operada normalmente. É esse o ponto. O veículo especializado em assuntos militares, OPEX 360, noticiou em 28 de junho que a Marinha Britânica não conseguiu colocar em operação nenhum submarino nuclear de ataque, apesar de ser uma força que deveria ser mantida de acordo com as diretrizes operacionais. Devido a falhas técnicas e atrasos nos cronogramas de manutenção, toda a força disponível está presa no porto. Os submarinos nucleares são uma força essencial que, além de rastrear submarinos inimigos e escoltar grupos de porta-aviões, são os primeiros a serem mobilizados em caso de emergência. A paralisação simultânea dessa força indica uma grande falha na capacidade operacional da Marinha Britânica. Por trás desse problema, existem questões estruturais acumuladas ao longo de muito tempo. O Reino Unido, ao longo de anos de cortes no orçamento de defesa e políticas de austeridade, acabou enfraquecendo gradualmente a base de sua indústria de defesa. A força dos submarinos tinha prioridade maior do que outras áreas, mas mesmo assim foi difícil evitar a falta de pessoal e de instalações. Em especial, o projeto dos submarinos nucleares classe SS-22 teve seu cronograma de construção constantemente atrasado e os custos do projeto aumentaram bastante. O custo para construir um único submarino chegou a cerca de 2 bilhões de dólares, aumentando bastante o peso financeiro. E o tempo de produção também ficou maior do que o das principais potências militares. Ficou muito mais longo. Enquanto não conseguiam garantir novas forças a tempo, a frota existente continuou envelhecendo e o peso da manutenção só aumentou. Além disso, a falta de infraestrutura de manutenção é apontada como um problema sério. No Reino Unido, as instalações capazes de fazer manutenção em submarinos nucleares são muito limitadas, e há escassez tanto de docas com equipamentos de segurança contra a radiação, quanto de técnicos qualificados. Se a manutenção de um submarino atrasa, isso causa um efeito dominó, atrasando também a programação dos submarinos que estão na fila, e assim, a força disponível diminui rapidamente. Dentro do próprio Reino Unido, esses problemas já vinham sendo apontados há muito tempo. O contra-almirante da reserva Felipe Matias, responsável pela política nuclear do Ministério da Defesa do Reino Unido, criticou que o país está perdendo a capacidade de gerenciar o programa de submarinos nucleares. A avaliação é de que, devido ao fracasso prolongado na gestão e à falta de formação de pessoal, a taxa de operação da frota continua caindo, e isso está afetando significativamente a credibilidade estratégica da Marinha Real Britânica. Primeiro, há uma parte que precisamos destacar. A lacuna de poder naval da Marinha Real Britânica não é um problema exclusivo do Reino Unido. Muitos analistas apontam que o país que mais se beneficiaria disso seria a Rússia. O Reino Unido tem desempenhado por muito tempo um papel fundamental na vigilância dos movimentos de submarinos russos no Atlântico Norte. Em especial, a chamada Guyuk Gap, que liga a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, é considerada um ponto estratégico essencial que os submarinos russos precisam atravessar para acessar o Atlântico. Desde a Guerra Fria, a OTAN tem gerenciado cuidadosamente essa região marítima devido à sua importância estratégica. É por esse motivo. Submarinos nucleares de ataque britânicos atuam na região rastreando submarinos russos e apoiando operações anti-submarino da OTAN. Se a força de submarinos nucleares de ataque do Reino Unido seguir sem conseguir sair ao mar, isso pode afetar a rede de vigilância. Para a Rússia, a pressão ao mover submarinos para o Atlântico Norte pode ser menor que antes. A OTAN também pode enfrentar um aumento no fardo, já que outros países membros terão que assumir as missões que eram responsabilidade do Reino Unido. Se as marinhas dos Estados Unidos ou da França precisarem enviar forças adicionais, mudanças nos planos operacionais de toda a OTAN podem se tornar inevitáveis. Não é fácil dizer que isso trará superioridade militar imediata à Rússia. Como a OTAN é um sistema de defesa coletiva com vários países atuando juntos, há formas de suprir lacunas deixadas por outros. No entanto, o Reino Unido é considerado um dos pilares centrais do poder naval da OTAN, junto com os Estados Unidos. E o simples fato de que uma força central do Reino Unido não está operando normalmente por um longo período pode, por si só, ser interpretado como um sinal estrategicamente favorável para a Rússia. Por isso, para a OTAN, é preciso acelerar a recuperação do poder naval do Reino Unido. Para recuperar poder, o Reino Unido optou por introduzir em grande escala sistemas de armas e drones relativamente baratos. Mas por que tomou essa decisão ousada? Não foi só por motivos militares, mas também pela difícil situação financeira.
O governo britânico anunciou que iria fortalecer sua defesa, mas ao mesmo tempo enfrenta vários desafios, como o déficit fiscal, a desaceleração econômica e o aumento dos gastos com bem-estar social. Está enfrentando tudo isso ao mesmo tempo. Em uma situação em que não é possível aumentar indefinidamente o orçamento de defesa, continuar construindo grandes navios de guerra da maneira tradicional é um fardo muito grande, pois só para construir um único destroyer moderno são necessários trilhões e trilhões de wons. Se somarmos a isso os custos de manutenção, tripulação, salários e despesas de reparo, o valor que precisa ser arcado a longo prazo fica ainda maior. Construir um navio de guerra não encerra o problema. É um modelo que exige investimentos enormes e contínuos por décadas. Por outro lado, os sistemas não tripulados, mesmo que exijam custos iniciais de desenvolvimento, podem ser produzidos em massa. E mesmo que haja perdas, a reposição da força pode ser feita de forma relativamente rápida. Na verdade, na guerra da Ucrânia, casos em que navios de guerra ou tanques, que custam dezenas de bilhões de won, foram atacados por drones relativamente baratos, têm se repetido, fazendo com que o conceito de custo-benefício se torne um elemento importante na estratégia militar. O Reino Unido também refletiu essa mudança e escolheu a direção de garantir o máximo de poder militar possível com um orçamento de defesa limitado. Em outras palavras, essa reestruturação pode ser vista tanto como uma escolha para responder aos novos padrões de guerra, quanto como um resultado de uma decisão realista, levando em consideração as finanças apertadas do país.